Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 14 de maio de 2021. Bom demais receber cada um de vocês aqui para mais um dos nossos devocionais. Agora são 7 horas e 32 minutinhos. Nós vamos juntinhos aí até por volta aí de 7h50, 7h55, tá bom? Bom, nessa sexta-feira, o tema do nosso devocional é conflitos. Nessa semana, nós estamos falando bastante sobre relacionamentos e hoje nós vamos continuar aí dentro desse assunto de relacionamentos. Quem nunca teve que interferir em algum conflito? Quem nunca teve que ajudar amigos, ajudar pessoas que estão enfrentando aí algum tipo de conflito na sua própria vida? Davi vai fazer isso hoje no livro de 2 Samuel e é sobre isso que nós vamos falar aqui no nosso devocional. Lembrando que os textos básicos que nós vamos usar está lá em 2 Samuel, capítulo 2 e 3 e também o Salmo 17. Então é interessante que você leia a Bíblia, é interessante que você faça suas próprias meditações. Estava conversando ali com a pastora Flávia agora antes da gente começar aqui o devocional. E é interessante como que o Espírito Santo ele trabalha de forma tão linda na palavra de Deus, porque ele vai trazendo assim perspectivas muito individuais, né? Além, óbvio, daquilo que é claro no texto, nós vamos tendo ali alguns insights assim bem interessantes. Então é importante que você leia e também retire ali as suas próprias lições desses acontecimentos que nós temos narrados ali na Bíblia. O que temos, então, em 2 Samuel 2 e 3, é os primeiros passos ali de Davi em direção ao trono da nação de Israel. Lembre-se que Saul já morreu, nesse momento da história ele cometeu suicídio ali em uma batalha contra os filisteus. Davi está dando os seus primeiros passos porque a transição não é uma transição fácil, ainda que ele tenha uma palavra de Deus dizendo que ele é o rei de fato de Israel, mas a família de Saul e os seus soldados não vão ceder assim tão facilmente. Apesar disso, as tribos do sul, né, que depois inclusive vão dar origem, né, aos dois países, né, o Reino do Sul e o Reino do Norte. As duas tribos do Sul, que é Judá, e dentro da tribo de Judá, a tribo de Simeão, elas se unem, não de forma oficial, né, mas exatamente por uma questão geográfica. Elas se unem para ungir Davi como rei de Judá, né, na capital Hebron, e as tribos do Norte, com a capital lá em Jabes de Gileade, reconhece Isbosete, filho de Saul, como rei do Reino do Norte. Essa divisão Reino do Norte e Reino do Sul eu que estou fazendo, tá? Não existia ainda essa divisão vai acontecer só lá no reinado de Salomão, aliás, após o reinado de Salomão, mas aqui é só para você alocar, né, geograficamente. Davi fica então ali na tribo de Judá, como uma espécie de rei da tribo de Judá, e Isbosete fica ali como rei do restante da nação de Israel. Davi ele tem um soldado no seu exército muito importante que é Joabe. Joabe tem 2 irmãos, eles são filhos de Zeruia. E Isbosete tem um soldado que vem desde a época de Saul, que é Abner. Esses 2 soldados eles acabam se envolvendo em uma briga, porque em uma das guerras entre irmãos, né, entre a tribo de Judá e entre o restante da nação de Israel, Abner acaba matando um dos irmãos de Joabe, que é Asael, numa batalha. E aí depois isso acaba trazendo ali uma briga entre Abner, o general de Saul, e Joabe, o general de Davi, e Davi fica no meio desse conflito. Só para você entender, Abner ele vai em um tratado de paz. Abner é o general de Saul, vai em um tratado de paz
com Davi, né, numa refeição, num jantar com Davi, exatamente buscando paz entre os dois povos, já que são todos irmãos. E aí, no final desse jantar, já voltando para casa, Abner é interceptado por Joabe. Joabe teve o seu irmão Asael assassinado por Abner em uma batalha. E aí, se você ler o texto, você vai perceber que Abner ainda tentou falar com Asael: olha, não quero brigar com você. Ainda assim, Asael foi para a guerra e foi assassinado por Abner. Foi morto, né, na batalha, não assassinado, foi morto na batalha por Abner. Joabe, então, intercepta Abner e aí sim comete um assassinato, já que Abner foi morto por Joabe a sangue frio, numa espécie de vingança pela morte do seu irmão durante a batalha por Abner. Esse é o desenho aí de todo esse cenário. E qual foi a posição de Davi nesse conflito? Olha só a situação de Davi, irmãos, extremamente complexa. Por quê? De um lado ele tem Joabe, que é um soldado fiel e leal a ele, mas que comete um erro ao assassinar a sangue frio Abner, que é um general do exército de Saul, e isso poderia trazer consequências gravíssimas para Davi. Qual é então a posição de Davi nesse conflito entre Abner e Joabe? Davi, primeiro, ele evita a cultura da gentileza. O que é isso, cultura da gentileza? É quando você não fala a verdade em favor de uma gentileza. Dentro da igreja ou entre os irmãos, esse tipo de relacionamento ele precisa ser evitado. Em Romanos capítulo 13, Paulo fala sobre o amor sem hipocrisia. O que é o amor sem hipocrisia? É aquele amor capaz de falar a verdade. É aquele amor capaz de, mesmo quando uma pessoa que você gosta muito está fazendo alguma coisa errada, você não bate a mão nas costas dele e fala: vai em paz, Deus te abençoe. Davi, ele foi muito assertivo no seu relacionamento com Joabe, porque Davi, ele falou: Joabe, você está errado, meu amigo. Você é meu amigo, você tem sido leal e foi leal. Joabe, de fato, foi leal a Davi durante toda a sua vida, mas você cometeu um erro. Então, muitas vezes nós somos tentados nos nossos relacionamentos, especialmente nos relacionamentos da comunidade da fé, nós somos tentados em trilhar o caminho da gentileza, né? Bater a mão nas costas e falar: não, tá tudo certo. Não. No nosso meio, o amor deve ser sem hipocrisia. Então, mesmo correndo risco, às vezes, de você deixar o seu amigo chateado, você deve falar a verdade para essa pessoa. Lembre-se que a verdade deve ser falada em amor. Não é porque você tem a razão, não é porque você vai falar a verdade para o seu amigo que você deve ser mal educado. Não, não é isso. Porque muitas pessoas, na defesa da franqueza, por dizer: não, eu sou muito franco, confunde isso com falta de educação. Não, franqueza não é falta de educação. Franqueza é você falar a verdade, mas falar a verdade procurando ou desejando em seu coração corrigir o rumo daquele seu amigo, corrigir a caminhada daquele seu amigo. Mesmo que muitas vezes o seu amigo não vai aceitar, mesmo que muitas vezes ele não vai te ouvir, mas você tem uma obrigação, pela amizade que você tem com ele, de falar a verdade. Foi isso que Davi fez e isso também nós devemos fazer. Davi também foi um agente de reconciliação. Por quê? Porque ele foi justo no seu posicionamento. Davi, ele fez uma análise da situação com justiça. Davi não foi parcial na sua análise. Davi não olhou para a situação e falou assim: bom, como Joabe é meu amigo, eu vou puxar a justiça para o meu lado. Não, ele foi justo. Ele falou: Joabe, você errou. Eu estou olhando a situação de fora e estou percebendo que você errou. Muitas vezes nós fazemos isso na procura de tentar amenizar a situação para amigos nossos. Nós tentamos colocar panos quentes na situação. Não faça isso. Seja justo no seu julgamento. Seja justo no seu
posicionamento. Não tome um posicionamento partidário porque a pessoa é seu amigo. Então, Davi, nesse conflito todo, ele foi literalmente um agente de reconciliação. Ele foi literalmente aquele que levanta a bandeira branca e traz a paz para os relacionamentos, para os conflitos. Ele não pôs mais fogo no conflito. Ele não pôs mais lenha para queimar no conflito. Pelo contrário, ele trouxe aridez, né? Aliás, aridez não, ele trouxe refrigério. Aridez é pior, né? Ele trouxe refrigério, ele refrigerou a situação inteira. E aí, nós nos lembramos de Jesus, né? A palavra de Deus diz que Jesus, ele faz a reconciliação. Ele é esse amigo perfeito que fala a verdade para nós em amor. Davi é aquele... Jesus. Davi também, né? Mas Jesus é aquele que fala a verdade para nós em amor. Jesus é aquele que fala, olha, vocês ou você está em pecado contra Deus, você está em conflito contra Deus, você cometeu um erro contra Deus, você pecou contra o Senhor, você cometeu alta traição contra Deus e eu vou interferir, eu vou interceder junto a Deus para que você reconquiste o seu lugar de confiança diante de Deus. Jesus, ele faz esse trajeto, né? A Bíblia chama isso de o ministério da reconciliação. Jesus, ele não só propicia, né, traz de volta o favor de Deus, como ele oferece um presente, ele oferece uma oferta de propiciação, que é ele mesmo, diante de Deus, para que nós tenhamos paz de novo com Deus. Jesus, ele é como Davi foi para Joabe. Ele trouxe de volta a paz que foi perdida. Então, Jesus, ele nos coloca em uma condição de paz de novo diante de Deus. Ele nos coloca de novo em uma condição em que nós podemos ter acesso de novo a Deus em liberdade. Esse é o papel de Davi. Papel esse que esse é o papel de Jesus. Papel esse que Davi exerceu aqui diante de Joabe, o seu amigo. Então, para finalizar aí o nosso devocional, a nossa condução em meio a conflitos deve ser a mesma que Jesus tomou, o ministério da reconciliação. Nós não devemos botar fogo na situação, mas analisar a situação com justiça e exercer o papel daquele amigo que faz a reconciliação falando a verdade em amor. Porque foi isso que Jesus fez por nós e nós devemos trilhar o mesmo caminho deixado por Jesus. Se hoje temos paz com Deus, se hoje temos acesso a Deus, se hoje temos liberdade diante de Deus, foi porque Jesus providenciou essa reconciliação com Deus, essa paz com Deus, paz essa que foi alcançada quando Jesus falou a verdade para mim e para você. Jesus, ele não procura colocar panos quentes, né? Jesus, ele não procura aliviar a nossa situação. Ele fala, olha, vocês pecaram contra Deus, vocês querem viver as suas vidas do jeito que vocês acham melhor, vocês adotam as suas práticas pecaminosas e isso não vai produzir bons resultados. Mas arrependam-se, porque ao se arrepender, vocês encontram um caminho de volta para Deus. Esse é o papel de Jesus, esse foi o papel de Davi e esse deve ser o nosso papel também. Intermediar conflitos, trazendo sempre a reconciliação, tá? Então é isso. Acho que podemos orar, né, pessoal? Vamos orar sobre isso. Primeiro, né, louvando a Deus porque Jesus nos reconciliou com Ele e segundo também para que Deus nos dê graça, para que diante de conflitos com os nossos amigos nós sejamos justos em nosso posicionamento. Vamos fazer isso? Então, se você puder agora, pare aí um pouquinho aquilo que você está fazendo. Vamos juntos aqui buscar a presença de Deus. Feche seus olhos e oremos. Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia, como é bom, Senhor Deus, chamá-lo de Pai. Como é bom nos aproximarmos de Ti, Senhor Deus, em
sujeição e em rendição, Pai, a quem Tu és. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos fazer isso, porque o Senhor, através de Jesus Cristo, nos reconciliou consigo mesmo. O Senhor não só, Pai, ofereceu a paz, mas como também foi o agente da paz e principalmente o Senhor fez, Pai, a reconciliação que nós não poderíamos fazer contigo. Se hoje temos paz com Deus, se hoje temos, Pai, acesso a Ti, é porque o Senhor Jesus nos deu essa condição, nos trazendo de volta ao Senhor e trazendo a paz que precisávamos para estarmos diante do Senhor. Pai, nós nos apresentamos também diante dessa palavra. Muitas vezes, Pai, nós somos aqueles que precisam intermediar conflitos, sejam de amigos nossos, casais, sejam de relacionamentos, Pai, que os nossos amigos têm com outras pessoas. Muitas vezes, Pai, o nosso papel em um cenário como esse é o papel, Senhor Deus, de trazer refrigério, de trazer direção, mas também de trazer conserto, Pai, de trazer cura. E a cura passa, Senhor Deus, por admitir que erros foram cometidos e que situações em que nós mesmos procuramos com as nossas próprias mãos estão interferindo em nossos relacionamentos. Que o Senhor nos dê graça para falarmos, Pai, a verdade em amor. O Senhor nos dê graça para analisarmos as situações, Senhor Deus, com justiça e não com partidarismo. E que o Senhor nos dê graça, Pai, para ao ajudarmos os nossos amigos, que nós façamos o mesmo papel que Davi fez, que o Senhor Jesus fez, que é o ministério da reconciliação, que é, Senhor Deus, proporcionar a paz, proporcionar, Senhor Deus, o acerto dos conflitos e não piorar os conflitos. Que nós não sejamos usados, Pai, para piorar os conflitos, mas nós sejamos usados para reconciliação e para trazer a paz dentro dos relacionamentos. Assim como o Senhor fez isso conosco, Pai, nos reconciliando consigo mesmo. Oramos também por aqueles, Pai, que têm passado dias difíceis. Senhor, quando estão enfermos, em camas, em leitos de hospitais ou até mesmo dentro das suas próprias casas. Restaura os nossos irmãos, Pai. Restaura as pessoas que nós tanto amamos. Oramos por cada um deles. Também para que haja consolo àqueles que perderam entes queridos. Que eles sejam consolados pelo Teu Santo Espírito, meu Deus. E aqueles, Senhor, que precisam trazer o pão para a sua mesa. Que eles sejam também, Senhor Deus, abençoados. E que eles recebam força que vem do Senhor, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Que Deus nos abençoe. Uma excelente sexta-feira para todos nós. Fiquem com Deus e Deus abençoe.